Salve Maria Santíssima. É uma coisa muito comum no nosso tempo de hoje é o desequilíbrio e os extremismos. Mas também essa palavra extremismo é muito instrumentalizada. Quando alguém tem uma opinião mais firme, as pessoas chamam ela de extremo, de extrema, de radical, de alguém intolerante, né? As pessoas não sabem diferenciar esse domínio do discurso do que é verdadeiramente alguém extremista. As pessoas confundem demais. Na vida espiritual, nós podemos entrar em alguns extremismos, né? Por exemplo, nós achamos que santidade é algo discreto, que ninguém pode saber, e quando nós escutamos sobre um santo, coisas magníficas, maravilhosas, nós dizemos que é exagero. Foi o autor que tentou enfeitar para atrair os leitores, para atrair a devoção, para gerar piedade nas pessoas. E nós duvidamos do que Deus é capaz de fazer através de grandes homens e mulheres que se deixaram ser moldados e poldados pela poderosa mão de Deus. Vai falar os santos padres que o Filho e o Espírito Santo são as mãos do Pai que vai nos plasmando, vai nos moldando segundo a vontade do Pai e nos configurando a essa vontade. Então nós devemos ser discretos, sim, ter um escondimento, sim. É isso que o Senhor fala no Sermão da Montanha: fazer em segredo a esmola, a oração, o jejum. Mas esse segredo não é porque é algo proibido de alguém saber de alguma forma. Se alguém vê, eu perco todo o meu mérito. Não. É o segredo do coração. São as intenções purificadas. São intenções retas que buscam a maior glória de Deus. Isso é o secreto. Claro que se eu puder fazer com discrição, melhor ainda. Mas isso não contradiz aquilo que fala o Senhor. Que a vossa luz brilhe para os homens. Que a vossa luz brilhe. E nós não devemos ter vergonha se alguém chegar a ver-nos fazer o bem. Porém, não devemos fazer de tudo para que alguém veja, para que nos glorifique, nos aplauda. Então, nem um extremo nem outro. A discrição, sim. O escondimento interior e o crescimento nessa vida interior, assim como o joio, muitas vezes ele também entra na nossa vida de forma discreta, mas essa discrição ela pode ser discernida e jogada fora depois, né? Mas também o trigo, quando ele morre, ele está na terra, ninguém vê o crescimento dele, ele é discreto, ele morre para crescer. Então é preciso morrer o homem velho, a impaciência, o orgulho, a inveja, a imoralidade, a impureza, a desonestidade, todas as obras da carne. É necessário morrer para que nasça e reine o homem novo. E aqui a gente pode novamente falar: o nosso testemunho deve ser real, deve ser concreto. A própria palavra mártir, ou mártir, né, quer dizer testemunha. Você não vai testemunhar escondido. Você não vai testemunhar para você mesmo. O testemunho, ele é, de certa forma, atraente. Tanto os algozes na igreja, no período da igreja primitiva, tanto aqueles que matavam, como aqueles que davam a vida, era de forma pública. As pessoas eram chamadas a negar a sua fé de forma pública e a também a permanecerem firmes nesta fé de forma pública. Então, não nos envergonhemos. Quantas vezes nós somos tentados a ter vergonha do Senhor? Valeu, meu amigo Francisco Falcão. Divulga aí e compartilha com os amigos, tá bom, meu amigo? Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Às vezes a nossa vida é desequilibrada, nós passamos o dia, às vezes, ociosos. Não rezamos, não estudamos, não nos divertimos. Às vezes, nós passamos o dia estudando e não desopilamos. Às vezes, nós queremos rezar e deixar nossas obrigações de casa.
Queremos rezar e deixar a louça suja, os afazeres de casa para uma só pessoa. Nós esquecemos de valorizar. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. Então, se eu rezo, isso vai transbordar na arrumação da minha casa, na arrumação do meu guarda-roupa, no trato com os meus amigos. Não estou dizendo que ser santo é apenas ser um bom cidadão, uma pessoa legalzinha ou melhor. Não é isso. Porque hoje também se confunde muito isso. Existem os dois extremos. Um abraço aí para o Francisco Falcão e para a Rose. Muitas vezes acontece isso, os dois extremos. Ou nós achamos que a santidade é algo impossível, e não é, porque Santa Teresinha fala que Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Prestemos bem atenção. Quando Deus inspira um desejo, esse desejo pode ser realizado. Não confundamos quando esse desejo é apenas nosso e nós queremos que ele seja de Deus. Por exemplo, muitas vezes nós queremos um emprego, e é bom o emprego, é algo salutar. Mas aquele emprego que eu desejo, talvez nem foi inspiração de Deus, é um desejo meu. Mas se foi Deus que me inspirou, Ele vai me dar a capacidade, sabedoria de conseguir aquele emprego. Ele vai me dar as oportunidades, as chances, a sabedoria. Eu tenho vontade de fazer tal curso, tal faculdade, a tal lugar, isso, fazer isso e aquilo, tantos projetos. Se foi Deus que inspirou, sem dúvida vai acontecer um dia, no tempo dele. Nem tarda, nem falha. É no tempo certo. Porque o tempo de Deus não é como o nosso. Então devemos ter esse equilíbrio. A santidade não é algo impossível. Mas também a santidade não é algo banal. A santidade não é algo tão facinho, onde eu não me esforço. Não, Deus me entende. Eu penso nele. Eu rezo às vezes, vou para a missa. Eu não sou rato de igreja não, mas eu vou às vezes. Nós banalizamos a santidade. E achamos que ser santo é apenas ser bonzinho. Não. Ser santo é ser firme na vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos ter que ser duros conosco mesmo. Muitas vezes ser duro conosco mesmo. Porque fala a palavra de Deus que o reino do céu é conquistado pela violência. Ou seja, violência como? Uma violência de coração. De lutar contra as nossas vontades, contra as nossas concupiscências, contra as nossas inclinações para a maldade. Nós temos lutado? Muitas vezes nós lutamos contra o outro. Parece que o outro é o grande arqui-inimigo nosso. Não. O primeiro grande inimigo é o homem velho, a mulher velha. As inclinações para o mal que nós temos tão forte em nós. Irmãos, nós devemos pensar em cada atitude que nós fizermos. Isso agrada a Deus? Quantas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e por isso nós nos irritamos com Deus, nós brigamos, nós questionamos, nós ficamos decepcionados até com o Senhor, porque nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Isso não é santidade, isso é mediocridade, isso é fantasia. Nós não somos chamados a ser manteiga derretida. Por tudo se magoa, por tudo se fere, por tudo se chateia. Os santos são pessoas firmes. Eles passam por tribulações, por doenças comuns da sua época, sim. Mas eles enfrentam confiando em Cristo, não confiando primeiramente em si mesmos. Nós somos chamados a crer e a lutar por uma vida de santidade. Mas sabendo que não é só o nosso esforço. Exige o nosso esforço, mas primeiro é a graça do Senhor sobre nós. Então é preciso olhar para os santos e, olhando para os santos, saber que eles são reflexo da glória de Deus, da glória da Santíssima Trindade. Nós não podemos desanimar na nossa caminhada. Nós devemos pedir a Deus a graça da esperança. Esperar no Senhor. Como fala em Romanos 5, a esperança não decepciona. Porque é no Senhor que nós esperamos. Não são esperanças meramente em planos que são nossos. Santo Afonso fala, né, que por que nós rezamos? Nós rezamos não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós façamos a vontade de Deus. Às vezes nós queremos, pela nossa oração, pela nossa penitência, pelos nossos argumentos, convencer a Deus que a nossa vontade é melhor. Senhor, faz minha vontade só uma vez.
Senhor, faz o que eu quero só uma vez, não estraga meu barato não, os meus sonhos. Meu irmão, minha irmã, você e eu seremos felizes ao realizar a vontade de Deus. Os seus sonhos e os meus podem ser os mais maravilhosos, os mais santos, mas se não for vontade de Deus, de nada adianta. É vão, é vazio, é sem sentido, é perca de tempo. Então, que o Senhor nos dê a graça do equilíbrio. O equilíbrio não é uma pessoa morna. O equilíbrio não é uma pessoa mais ou menos em cima do muro. Não, o equilíbrio é alguém que sabe dos seus limites e sabe a hora de ultrapassá-los em Deus, e a hora de respeitar esses limites. Tem limites que precisam serem respeitados e tem limites que precisam ser ultrapassados para que a gente possa crescer em graça, crescer em conhecimento. Por exemplo, às vezes você é capaz de ler uma página, duas de um livro. Por que não ultrapassar isso? Ler 10 páginas, ler 20. Às vezes, o seu limite é não ler em público, é não se expor em público. Mas Deus quer que você se exponha para falar dele, para cantar para ele, para anunciar o seu nome. É vencer esse limite. Já tem limites que a gente precisa respeitar. É uma limitação que nós temos e a gente às vezes não admite, a gente é orgulhoso e quer superar tudo. Nem tudo vai ser superado. Tem limites que a gente vai ter que lidar com eles e glorificar a Deus porque nós temos esses limites. Eu vou morrer desesperado porque sou quase careca e não tenho dinheiro para fazer um implante? Claro que não. Eu vou ficar desesperado porque quero fazer tal coisa no meu corpo e não posso, porque eu tenho tal doença e me limita a ir a tal lugar, me limita a fazer tal ação. Posso. Eu tenho que glorificar Deus pela doença que eu estou, não porque a doença é boa em si mesma, não, mas eu posso unir as minhas dores às dores de Cristo. A minha depressão, a depressão de tantos homens e mulheres que sofrem, e pedir a Deus que possa ir com as minhas dores, sejam elas dores físicas, espirituais ou mentais, eu possa unir essa dor à dor dele e ser instrumento de cura para muitos. Então peço que você compartilhe com outros amigos essa live, tá bom? Para a gente anunciar que precisamos ser pessoas equilibradas, não mornas, não em cima do muro, não mais ou menos. Tem uma história que atribui a Santo Agostinho, não sei se foi ele que contou, né? Que é assim. Tava lá um homem que estava em cima de um muro. Do outro lado tinha vários anjos, anjos bons. Do outro tinha anjos maus, que eram os demônios. E os anjos bons começavam a chamar aquele homem para vir para o lado deles. E o homem ficava em cima do muro. De repente aconteceu que aquele homem via os demônios todos em silêncio. Depois aquele homem se decidiu ir para o lado dos anjos bons. Quando ele se decidiu estar do lado dos anjos bons, ele perguntou aos demônios: por que vocês estavam em silêncio? E eles falaram: porque o dono do muro somos nós. E quem está em cima do muro faz a nossa vontade. Então tenhamos cuidado. Equilíbrio não é estar em cima do muro. Não é ser manteiga derretida. Não é ser uma florzinha. Não é ser uma pessoa que não tem firmeza, que não tem virilidade. A própria Santa Teresa de Ávila falava: irmãs, sejam homens, sejam viris. Não porque elas tinham que deixar a sua identidade feminina. Não tinha nada de gênero. Era no sentido de falar para que elas pudessem ter uma postura firme. Não ser aquela coisa... Claro que mulher é terna, mas mulher não é fresca. Mulher é terna. Mulher ela tem uma ternura, mas não frescura. Mulher tem que ter firmeza. O exemplo da Virgem Maria é nítido para nós. Ela é uma mulher terna, mas uma mulher totalmente firme, que ficou de pé aos pés da cruz. Não ficou se acabando ou desmaiando, mas ficou de pé aos pés da cruz. Ele é o exemplo. Ela é o exemplo para as mulheres. Deus abençoe a todos vocês e compartilhem esse vídeo e vamos evangelizar.